Olá, sexto ano, vamos à correção das atividades da terceira aula, dia 8/4/2020. Este gráfico mostra o tempo médio de vida de alguns animais. Então, temos aqui o tempo médio de vida, aqui o tempo em anos que cada animal vive e os animais. Primeira pergunta: qual é o animal que vive em média 15 anos de idade? Então, 15 vai estar entre o 18 e o 12, exatamente nesse pontilhado aqui, ó. Então, a coluna que está nessa altura é a do carneiro. Então, o animal que vive em média 15 anos de idade é o carneiro. Quais dos animais indicados vivem em média mais de 20 anos? Então, mais de 20, maior que 20. Então, nós vamos olhar aproximadamente daqui para cima. Esse daqui está abaixo de 20, abaixo e abaixo. Então, sobraram essas duas colunas. Aqui, ó, com 24 anos a coruja e o cavalo com 30 anos. Então, temos a coruja e o cavalo. Qual o tempo médio de vida de cada um dos animais indicados? Então, temos aqui coruja 24 anos, o carneiro, ó, a altura dele aqui, ó, entre o 12 e o 18 está o número 15. Então, em média, o carneiro vive 15 anos. Cavalo, tá aqui com 30 anos. O rato, do 0 ao 6, a metade é 3, né? Então, 3 anos. Aqui, o coelho, 12 anos. Coelho. Vou contar aí pra vocês. Os moradores do condomínio São Lucas organizaram um projeto para plantar 50 árvores nos jardins dos... Só um minutinho. No jardim do condomínio. As árvores deverão ser plantadas no decorrer de 6 meses, conforme mostra o pictograma. Pictograma é esse gráficozinho com imagens, tá? Então, aqui, ó, tem um desenho no lugar das barrinhas para representar a quantidade equivalente a 2 árvores. Então, ó, o desenhozinho de 2 árvores, cada desenho desse representa, então, uma quantidade de árvores aqui no gráfico. Então, em janeiro, se cada desenho desse equivale a 2, eu tenho 3 vezes 2, que são 6 árvores. Fevereiro, 1, 2, 3, 4, vezes 2, 8. 1, 2, 3, 4, também 8. Aqui 5 vezes 2, 10. Aqui também 5 vezes 2, 10. E aqui 4 vezes 2, 8 árvores. Então, vamos lá. Com base no pictograma acima, responda. Quantas árvores serão plantadas nos 3 primeiros meses? Então, vamos lá, voltando no pictograma. 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro e março. Então, aqui eu tenho 6. Aqui eu tenho 8 mais 8. 6 mais 8 mais 8. Então, 22 árvores serão plantadas nos 3 primeiros meses, né? Em quais meses serão plantadas 10 árvores? Voltamos lá. 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes 2, 10. E aqui também. Então, abril e maio serão plantadas 10 árvores. Observe o quadro de um jogo e responda. Aqui eu tenho os jogadores, os pontos na primeira etapa, pontos na segunda etapa e o total de pontos. Então, a Silvia, na primeira etapa, fez 185 pontos. Na segunda etapa, 279 pontos.
aqui estava em branco. Carlos, não sabia quantos pontos ele havia feito na primeira etapa, mas sabia na segunda e o total de pontos acumulados. A Maria também, eu sabia os pontos da primeira etapa, não sabia da segunda e sabia o total de pontos acumulados. Então, vamos lá as perguntas agora. Quantos pontos a Silvia fez no jogo? Então, a Silvia, para saber quantos pontos a Silvia fez, eu preciso somar os pontos da primeira etapa com os da segunda etapa. Vou saber o total de pontos que ela fez. Então, ela fez 464 pontos. Segunda pergunta. Quantos pontos Carlos fez na primeira etapa? O Carlos, para saber quantos pontos ele fez na primeira etapa, lembrando que eu já sei os da segunda e o total, eu tiro desse, para saber o total, é certo que eu teria que ter somado, né? Os pontos da primeira com os pontos da segunda. Então, vou pensar no contrário. Se eu tirar os pontos da segunda etapa desse total, o que sobrar é os pontos que ela fez na primeira etapa. Então, vou calcular a diferença de 428 menos os 193. Então, ele fez na primeira etapa 235 pontos. Quantos pontos a Maria fez na segunda etapa? Então, vamos lá, Maria fez 214 na primeira, não sei quantos na segunda e sei o total. Se eu sei o total, mesma situação do Carlos. Se eu tirar os pontos que ela fez na primeira etapa do total, vai sobrar os pontos da segunda etapa. Então, 451 menos 214, que dá o 237. Quantos pontos fizeram as meninas? Para isso, não tem um caminho só, mas vocês podem fazer da maneira como vocês acharem mais fácil. Eu pegaria então aqui, ó, o total de pontos da Silvia com o total de pontos da Maria. Então, 464 mais 451, 915 pontos as duas fizeram juntas. Quantos pontos foram feitos na primeira etapa? Então, os pontos de todo mundo da primeira etapa. Vamos lá. 185 da Silvia, mais 235 do Carlos, mais 214 da Maria. Totalizando 634 pontos. Questão 4. A tabela abaixo mostra o número de alunos, meninos e meninas matriculados em uma escola. Como que a tabela está organizada? Os alunos do turno da manhã e os alunos do turno da tarde. De manhã estão separados os meninos das meninas e à tarde também, né? O grupo de meninos e o grupo de meninas. De cada turno. Quantos alunos cursam o nono ano? Então, vamos lá. Nono ano. Tem o nono ano da manhã e o nono ano da tarde. Perguntou quantos alunos, não perguntou menino nem menina. Então, vou somar toda essa linha aqui, ó. 65 mais 71 mais 28 mais 18. Totalizando 182 alunos. Segunda pergunta. Quantas meninas cursam o sétimo ano? Agora, eu não quero todos os alunos, só quero as meninas do sétimo ano, de manhã e à tarde. Eu tenho que lembrar disso. Então, 101, que é na coluna de meninas, e 52, que também é na coluna de meninas. Então, 101 mais os 52. Somando, no sétimo ano, estudam 153 meninas. Quantos meninos, agora só os meninos, cursam o oitavo ano? Vamos olhar lá no oitavo ano, meninos. Então, aqui, ó, 70 mais 54. 70 mais 54, 124 meninos cursam o oitavo ano. Letra D. Em que período há mais meninas matriculadas?
Então, agora eu quero saber se é de manhã ou se é à tarde que tem mais meninas matriculadas. Vou somar, então, toda essa coluna aqui, que não destacou o ano. Falou meninas. Então, somos 124, 101, 85, 71, que totaliza de manhã 381 alunas. E depois somos da tarde, 108, 52, 39 e 18. Dá um total de 217. Então, 381 de manhã, 217 à tarde. Então, no período da manhã, eu tenho mais meninas matriculadas. Letra E. Quantos meninos estão matriculados no período da tarde? Então, da tarde. Meninos. Eu tenho 137 meninos, 86, 54 e 28. Somando esses valores, eu tenho 305 meninos matriculados no período da tarde. Então, acabou, né, as atividades dessa aula. Até a próxima aula. Um abraço.